Você já sentiu como se estivesse no banco do passageiro da sua própria vida espiritual? Como se a direção da sua fé, das suas crenças mais profundas, estivesse nas mãos de outra pessoa? Talvez um líder religioso, um livro sagrado interpretado por terceiros, tradições familiares ou mesmo o medo paralisante do que os outros vão pensar. É como se a gente entregasse o mapa da nossa alma e dissesse: me leva para qualquer lugar que não seja doloroso demais, que não exija muito de mim. E a gente se acomoda ali, esperando que alguém nos diga para onde olhar, em que acreditar, como sentir Deus, ou o universo, ou essa força maior que a gente intui que existe. Mas e se eu te dissesse que essa viagem, essa jornada da alma, só tem verdadeiro valor, verdadeira transformação, quando é você quem segura o volante? Quando é você quem decide a rota, mesmo que o caminho seja desconhecido, mesmo que as mãos tremam um pouco na direção? A Bíblia nos lembra em inúmeras passagens, de formas diretas e em parábolas, que a fé genuína não é um eco, mas uma voz que nasce de dentro. O próprio Cristo perguntava: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele não queria uma resposta decorada, terceirizada. Ele buscava a convicção que brota do coração de cada um. Napoleão Hill, que passou a vida estudando a mente dos que alcançavam o extraordinário, descobriu que o ponto de partida de toda grande realização, inclusive a espiritual, é uma decisão interna, uma autossugestão poderosa de que você é capaz, de que você é digno, de que você pode assumir o controle. Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre essa coragem quase esquecida de tomar as rédeas da nossa própria fé. Vamos falar sobre o perigo sutil de entregar o nosso poder espiritual e a libertação indescritível que acontece quando a gente decide, com humildade, mas com firmeza, ser o próprio motorista da nossa jornada interior. Este não é um convite para abandonar suas crenças ou sua comunidade de forma alguma. É um chamado para mergulhar mais fundo nelas, mas com seus próprios olhos, com seu próprio coração pulsando no comando. Porque a verdade, meu amigo, minha amiga, é que ninguém pode ter fé por você. Ninguém pode se conectar por você. Essa responsabilidade, essa dádiva, é inteiramente sua. Imagine por um instante a diferença entre ser um passageiro passivo e um condutor ativo na sua vida. O passageiro observa a paisagem mudar, talvez reclame do caminho, talvez durma um pouco. Ele depende das escolhas do motorista, do humor do motorista, da habilidade do motorista. Se o carro quebra, ele espera. Se o destino é ruim, ele lamenta. Agora, o condutor sente a estrada sob os pneus. Ele escolhe a velocidade, decide as paradas, recalcula a rota se preciso. Ele está engajado, presente. Cada quilômetro percorrido é uma conquista pessoal. Mesmo que enfrente tempestades ou estradas esburacadas, há uma força que nasce dessa responsabilidade, uma dignidade. E na vida espiritual, essa terceirização da fé muitas vezes começa de forma inocente. Buscamos orientação, o que é natural e bom. Mas aos poucos podemos cair na armadilha de substituir nossa busca pessoal pela conveniência das respostas prontas. Deixamos que as experiências dos outros se tornem a nossa única referência, que as interpretações alheias moldem completamente nossa visão de Deus e do sagrado. E o que acontece? A nossa fé, que deveria ser uma chama viva, ardente, alimentada pela nossa própria experiência e reflexão, começa a se parecer mais com uma brasa morna, dependente do sopro de fora para não se apagar. Hill alertava sobre o perigo da deriva, de ser levado pelas circunstâncias ou pelas opiniões alheias, sem um propósito definido, sem uma mente mestra própria. E essa deriva pode ser devastadora no campo espiritual, porque quando a tempestade de verdade chega na vida, e ela sempre chega, a fé emprestada não nos sustenta. O volante que não está em nossas mãos não nos permite desviar do abismo. Mas e se a gente resolvesse pegar nesse volante? E se a gente dissesse, com todo respeito às tradições, aos mestres, aos livros, agora sou eu quem vai buscar entender, sentir, viver essa fé? O que aconteceria?
É sobre essa possibilidade transformadora que vamos nos aprofundar, sobre como essa decisão pode redefinir não só sua espiritualidade, mas toda a sua vida. Então, o que realmente acontece quando a gente decide parar de ser apenas um espectador da nossa própria jornada espiritual e assume esse volante com as duas mãos? A primeira coisa, e talvez a mais libertadora, é o despertar de um senso de autonomia espiritual. Pense nisso. Por quanto tempo você talvez tenha se apoiado em muletas, esperando que outros definissem o que é certo ou errado para a sua alma, esperando que alguém lhe desse permissão para acreditar, para duvidar, para buscar? Quando você assume o volante, essa necessidade de aprovação externa começa a minguar. Você percebe que a sua conexão com o divino, com essa inteligência infinita que Hill tanto mencionava, é direta. Não precisa de intermediários constantes para validar cada passo. É como se um peso saísse das costas. A responsabilidade é maior, sim, mas a liberdade que vem com ela é incomparável. Napoleon Hill, em seus estudos sobre a mente humana, enfatizou repetidamente o poder da autossugestão. Ele dizia que qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente através da repetição do pensamento. Agora, aplique isso à sua fé. Quando você terceiriza sua fé, você está, consciente ou inconscientemente, permitindo que as sugestões de outros moldem suas crenças mais íntimas. Mas quando você assume o comando, você começa a alimentar sua mente com suas próprias convicções, nascidas da sua experiência, da sua reflexão, da sua busca sincera. Você começa a dizer para si mesmo: eu sou capaz de entender. Eu sou capaz de sentir. Eu sou capaz de me conectar. E essa autossugestão repetida com fé e convicção começa a construir uma fortaleza espiritual interior que nenhuma opinião externa pode abalar facilmente. Pense nos grandes personagens bíblicos. Abraão não terceirizou sua jornada quando ouviu o chamado para uma terra desconhecida. Davi não terceirizou sua confiança quando enfrentou Golias. Maria não terceirizou sua entrega quando recebeu a visita do anjo. Cada um deles, em seu momento crucial, assumiu o volante de sua fé. Mesmo diante do medo, da incerteza, do impossível. Eles ouviram conselhos, sim, aprenderam com a tradição, mas a decisão final, o passo de fé, foi pessoal, intransferível. A Bíblia está repleta de chamados à responsabilidade individual. Examinais as Escrituras, buscai e achareis. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O tu é fundamental. A experiência é sua. Quando deixamos de terceirizar nossa fé, também começamos a desenvolver um discernimento espiritual mais aguçado. Em vez de aceitar passivamente tudo o que nos é apresentado, começamos a questionar, a ponderar, a comparar com aquilo que sentimos ser a verdade em nosso coração. Isso não é rebeldia, é maturidade espiritual. É como aprender a dirigir. No começo, você depende totalmente do instrutor, mas com o tempo, você aprende a ler os sinais da estrada, a sentir o carro, a tomar decisões rápidas e seguras por conta própria. Da mesma forma, na vida espiritual, ao assumir o volante, você começa a provar os espíritos, como aconselha o apóstolo João, para ver se procedem de Deus. Você aprende a identificar o que ressoa com a sua alma e o que é apenas ruído ou manipulação. E aqui entra um ponto crucial que Napoleon Hill destacaria: o desenvolvimento da fé como um estado mental ativo e não como uma esperança passiva. Terceirizar a fé muitas vezes nos coloca numa posição de espera. Esperamos que Deus faça tudo. Esperamos que o milagre aconteça sem a nossa participação. Mas Hill ensinou que a fé é o ponto de partida para a acumulação de riquezas, sejam elas materiais ou espirituais. E essa fé precisa ser cultivada, fortalecida pela ação, pela persistência. Quando você está no comando da sua jornada espiritual, sua fé se torna um verbo, uma força motriz. Você não apenas acredita, você age sobre essa crença. Você busca, estuda, ora, medita, serve. Não porque alguém mandou, mas porque sua alma anseia por essa conexão e por essa expressão.
Você para de apenas pedir que a montanha se mova e começa a pegar a pá, confiando que a força divina se manifestará através do seu esforço. É a fé com obras, que Tiago tanto enfatizou em sua carta, uma fé viva, dinâmica, que produz frutos visíveis. Assumir o volante espiritual é, em essência, um ato de profundo amor próprio e de profundo respeito pelo divino que habita em você. É reconhecer que você foi criado com a capacidade de se conectar, de entender e de crescer espiritualmente. É honrar essa capacidade em vez de delegá-la por conveniência ou por medo. Com certeza, seguimos aprofundando essa conversa, explorando as armadilhas da fé terceirizada e o poder que reside em retomar esse controle. Mas sejamos honestos. Se assumir o volante espiritual é tão libertador, por que tantos de nós hesitam? Por que é tão comum encontrarmos pessoas profundamente religiosas, mas que no fundo, parecem estar apenas ecoando palavras, e rituais sem uma verdadeira apropriação, sem aquela chama nos olhos de quem encontrou algo por si mesmo? A resposta, muitas vezes, reside no conforto perigoso da zona de conformidade espiritual. É mais fácil, não é? É mais cômodo deixar que outros pensem por nós, que outros interpretem as Escrituras, que outros nos digam como orar, o que sentir quando jejuar. Alivia o peso da responsabilidade. Se algo der errado, a culpa não é nossa. É do sistema, do líder, da interpretação que seguimos. Napoleon Hill, em Mais Esperto que o Diabo, descreve como a deriva, o ato de flutuar pela vida sem um propósito definido. É uma das ferramentas favoritas do adversário para manter as pessoas aprisionadas na mediocridade e no medo. E essa deriva é especialmente sedutora no campo espiritual. A gente se deixa levar pela correnteza da tradição, da opinião da maioria, do que é socialmente aceitável em nosso círculo religioso, sem nunca parar para perguntar: mas isso faz sentido para mim? Isso alimenta a minha alma? Isso me aproxima daquilo que eu busco em minha conexão com o divino? Terceirizar a fé é, em muitos aspectos, uma forma sofisticada de deriva espiritual. Você está em movimento, sim, participando de rituais, ouvindo sermões, mas o leme da sua embarcação está solto. Ou pior, nas mãos de quem não conhece verdadeiramente o seu oceano interior. E quais são os perigos dessa fé terceirizada? Dessa fé de segunda mão? Primeiro, ela é frágil. Como uma casa construída sobre a areia, ela desmorona na primeira tempestade séria da vida. Quando a doença chega, quando a perda bate à porta, quando o desemprego assusta, quando a dúvida existencial aperta o peito. Aquela fé que não foi forjada no fogo da sua própria experiência, da sua própria busca, não oferece abrigo seguro. Você se lembra das palavras decoradas, dos rituais aprendidos, mas eles soam vazios porque não estão ancorados na sua convicção pessoal. É como ter um carro potente na garagem, mas não saber dirigir. De que adianta? Segundo, a fé terceirizada impede o nosso crescimento espiritual genuíno. O crescimento acontece no desconforto, na busca, no questionamento honesto. Se apenas repetimos o que nos foi dito, se não nos permitimos lutar com as dúvidas, com os paradoxos, com os mistérios da fé, como podemos amadurecer? É como um músculo que não é exercitado, atrofia. A alma também precisa de exercício, de esforço, de alimento sólido, não apenas do leite da dependência. Jesus frequentemente desafiava seus ouvintes com perguntas, com parábolas que exigiam reflexão, não aceitação cega. Ele queria despertar o pensamento, a busca interior. E talvez um dos maiores perigos seja a vulnerabilidade, a manipulação. Quando não desenvolvemos nosso próprio discernimento espiritual, quando não conhecemos as Escrituras por nós mesmos, e aqui me refiro a qualquer escritura sagrada que seja a base da sua fé, tornamo-nos presas fáceis para aqueles que usam a religião para seus próprios fins, sejam eles poder, controle ou ganho material. Pessoas que não assumem o volante da sua fé são como ovelhas sem pastor próprio, seguindo qualquer voz que pareça mais alta ou mais convincente, mesmo que essa voz as esteja conduzindo para longe da verdade e da liberdade. Hill sempre alertou sobre a importância do conhecimento especializado e do pensamento preciso para evitar ser enganado.
No campo espiritual, esse conhecimento especializado é a sua própria compreensão e experiência da sua fé. Pense um pouco. Em que áreas da sua vida espiritual você talvez esteja operando no piloto automático, apenas seguindo o fluxo, sem realmente questionar, sem realmente buscar, sem realmente se apropriar da sua jornada? Onde você entregou o volante por medo, por comodismo, ou simplesmente porque nunca ninguém te disse que você poderia e deveria dirigi-lo? Vamos em frente. É hora de mostrar o caminho para sair dessa dependência e abraçar a força que vem de ser o protagonista da própria fé. Então, como é que a gente faz essa transição? Como é que se pega o volante da própria fé, especialmente se por anos, talvez décadas, a gente se acostumou a andar no banco do passageiro? Não é um interruptor que se liga da noite para o dia, mas uma jornada de pequenos passos corajosos, de decisões conscientes. E o primeiro passo, como em qualquer grande empreendimento segundo Napoleon Hill, é tomar uma decisão definitiva. Decida, aí dentro do seu coração, que você quer mais do que uma fé morna e emprestada. Decida que você quer uma experiência espiritual autêntica, pessoal, vibrante. Sem essa decisão firme, qualquer ventinho contrário te joga de volta para a acomodação. Lembre-se do poder da mente. Aquilo em que você se concentra se expande. Concentre-se na sua autonomia espiritual. Depois dessa decisão, vem a busca ativa pelo conhecimento. Se a sua fé se baseia em um livro sagrado, como a Bíblia, por exemplo, mergulhe nele por si mesmo. Não se contente apenas com os trechos selecionados e interpretados por outros no sermão de domingo ou no estudo em grupo. Leia com fome, com curiosidade, com a mente aberta e o coração disposto a ser ensinado diretamente pela fonte. Examinais as Escrituras, disse Jesus, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele não disse, deixem que outros examinem por vocês. A responsabilidade do exame é pessoal. Pergunte, anote suas dúvidas. Busque diferentes perspectivas, mas sempre passe tudo pelo filtro da sua própria consciência e da sua conexão com o divino. Hill chamaria isso de adquirir conhecimento especializado. E no campo da fé, esse conhecimento é o seu entendimento pessoal das verdades que sustentam suas crenças. Outro passo fundamental é cultivar o hábito da introspecção e da oração pessoal significativa. Muitas vezes, nossas orações se tornam listas de pedidos ou repetições mecânicas de palavras que aprendemos. Mas a oração, em sua essência, é um diálogo, uma comunhão. Encontre momentos de silêncio no seu dia, mesmo que curtos, para se aquietar e ouvir a voz suave e tranquila que fala no seu interior. Não tenha medo de ser honesto com Deus ou com a força maior em que você acredita. Apresente suas dúvidas, seus medos, suas alegrias, suas lutas. A fé que é só monólogo, só palavras ao vento sem escuta, raramente cria raízes profundas. É na quietude da escuta interior que muitas vezes encontramos as respostas e a direção que tanto buscamos externamente. E aqui entra um princípio vital de Hill, a importância de um propósito principal definido. Qual é o seu propósito ao buscar essa autonomia espiritual? É apenas para se sentir melhor? Ou é para se tornar um canal mais eficaz do amor, da paz, da justiça divina no mundo? Quando você define um propósito maior para a sua fé, um propósito que transcende o seu próprio bem-estar, você encontra uma motivação extraordinária. Sua fé deixa de ser algo apenas para consumo próprio e se torna uma força para o bem ao seu redor. Talvez seu propósito seja ser um pai ou mãe mais paciente e amoroso, um profissional mais ético, um amigo mais presente, um agente de mudança na sua comunidade. Âncore sua busca espiritual nesse propósito e você verá sua determinação se multiplicar. Não tenha medo das dúvidas. As dúvidas não são o oposto da fé. Muitas vezes, são o seu portal. Uma fé que nunca foi questionada, que nunca enfrentou o crisol da incerteza, raramente é uma fé forte. As dúvidas nos impulsionam a buscar mais fundo, a não nos contentarmos com respostas superficiais. Abrace suas perguntas, leve-as em oração, pesquise. Converse com pessoas sábias em quem você confia,
não para que elas te deem respostas prontas, mas para que te ajudem a pensar, a encontrar seu próprio caminho. Lembre-se de Tomé, que precisou ver para crer. Sua dúvida não o condenou. O levou a um encontro transformador. E finalmente coloque sua fé em ação. Tiago, em sua carta, é enfático. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. De que adianta dizer que você assumiu o volante da sua fé se o carro continua parado na garagem? As obras aqui não são apenas rituais religiosos. São as atitudes, as escolhas, a maneira como você trata as pessoas, como você vive seus valores no dia a dia. Se sua fé te diz para amar o próximo, como isso se manifesta em suas ações? Se ela te chama à honestidade, como você lida com as pequenas tentações de desonestidade? É na prática diária, nas pequenas e grandes escolhas, que sua fé se torna real, tangível, poderosa. É onde você prova para si mesmo e para o mundo que quem está no comando da sua jornada espiritual é você, guiado por princípios que você abraçou de coração. Assumir o volante não significa que a estrada será sempre fácil ou que você nunca mais precisará de ajuda. Significa que você está comprometido com a sua jornada, que você está disposto a aprender, a crescer e a se tornar o condutor habilidoso da sua própria alma. Excelente! Estamos na reta final, o momento de trazer tudo a um clímax emocional e encerrar com uma mensagem poderosa e transformadora. Chegamos a um ponto crucial, você e eu. Depois de olharmos para o conforto perigoso da fé terceirizada, para os riscos que ela embute e para os passos práticos que podemos dar para retomar o volante da nossa jornada espiritual, resta a pergunta, mais importante de todas: e agora? O que você vai fazer com isso que conversamos? Porque no final das contas, nem mesmo este roteiro, nem as palavras de Napoleon Hill, nem os textos sagrados podem fazer a escolha por você. A decisão de assumir o volante espiritual da sua vida é sua, e somente sua. É um chamado que ecoa no silêncio do seu próprio coração. Imagine a cena: você está diante de um carro, as chaves estão na sua mão, o motor está pronto para ser ligado. O destino? O destino é a plenitude da sua experiência com o divino. Uma fé que te sustenta, te guia e te transforma de dentro para fora. Você pode continuar olhando para as chaves, admirando o carro, talvez até pedindo para alguém dirigi-lo para você, como talvez tenha feito até hoje. Ou você pode respirar fundo, sentir a adrenalina da responsabilidade misturada com a excitação da liberdade e dizer: eu assumo. Este é o clímax da sua jornada interior. É o momento em que você para de ser um eco e se torna uma voz. É quando você deixa de ser um passageiro da fé alheia e se torna o peregrino da sua própria alma. E eu lhe digo, com toda a convicção que Napoleon Hill colocava ao falar do poder da mente e da fé, quando você toma essa decisão, algo extraordinário acontece. O universo, ou Deus, ou a inteligência infinita, chame como quiser, parece conspirar a seu favor. Portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Forças que você não sabia que possuía vêm à tona. Uma clareza que você nunca experimentou antes ilumina o seu caminho. Por quê? Porque ao assumir o volante, você está alinhando sua vontade pessoal com um propósito maior. Você está dizendo sim para o seu potencial divino. Você está honrando o dom da consciência, da liberdade de escolha que lhe foi concedido. E essa atitude de coragem e responsabilidade atrai poder. Assim como Hill descreveu o Master, Mind, da aliança de mentes em harmonia para um propósito definido, imagine o poder de uma aliança entre a sua alma desperta e a própria fonte da vida. É imparável. Não será um caminho sem desafios. Haverá momentos de dúvida, de medo, de cansaço. Haverá quem critique sua decisão, quem tente te puxar de volta para a segurança da fé terceirizada. Mas lembre-se das palavras de Hill. A oportunidade muitas vezes se apresenta disfarçada de desgraça ou derrota temporária. Cada desafio será uma oportunidade para fortalecer sua fé, para aprofundar sua convicção, para provar a si mesmo que você é capaz de conduzir sua própria jornada. A persistência,
outro pilar dos ensinamentos de Hill, será sua grande aliada. Não desista ao primeiro obstáculo. Então, hoje, neste exato momento, eu te convido a fazer mais do que apenas ouvir estas palavras. Eu te convido a sentir o chamado que pulsa dentro de você. O chamado para parar de terceirizar sua fé. O chamado para assumir, com coragem e humildade, o volante espiritual da sua vida. Não amanhã, não depois que você tiver todas as respostas, mas agora, com as perguntas que você tem, com as incertezas que carrega, mas com a decisão firme de buscar a sua verdade, a sua conexão, a sua experiência. Recapitulemos o que aprendemos. Vimos o conforto ilusório da fé delegada e seus perigos. Vimos que a autonomia espiritual nos traz liberdade, discernimento e uma fé robusta, capaz de enfrentar as tempestades. Exploramos os passos para essa retomada: a decisão, a busca pelo conhecimento, a introspecção, a definição de um propósito e a ação. Tudo isso entrelaçado com a sabedoria de quem entendeu que a mente e a fé são as chaves para qualquer realização significativa. O que você pensa sobre tudo isso? Essa jornada de assumir o volante da sua fé ressoa com você? Deixe sua reflexão, sua experiência, sua decisão nos comentários. Queremos muito saber como essa mensagem te tocou. E se você sente que esta conversa sobre tomar as rédeas da sua vida espiritual foi importante, se te despertou para algo novo, espere até descobrir o que acontece quando você alinha essa fé pessoal com um propósito inabalável de servir ao mundo. Mas isso é assunto para um próximo encontro. Por agora, lembre-se, as chaves estão na sua mão. O volante espera por você. A jornada mais extraordinária da sua vida, a jornada da sua alma, está pronta para começar sob a sua direção. Assuma e veja a transformação acontecer.